Márcio Polon, perseguidíssimo pelas suas posições, sempre firme, forte e contundente, esteve em Brasília, naquela caminhada que houve em Brasília, aquela manifestação no dia 30 de novembro, próximo passado, e domingo passado esteve em São Paulo na caminhada pela anistia. Ou seja, e vou dizer, hein, segundo Tatiane Costa, minha querida amiga Tatiane Costa, vereadora em Sorocaba, o Polon, se não foi o único, um dos pouquíssimos parlamentares que participaram desses dois movimentos pela liberdade dos presos políticos, e em especial pela liberdade do presidente Bolsonaro. Então fica aqui meu elogio, Polon, à tua disposição em lutar pelo Brasil. Sexta na Assembleia também foi um evento muito bonito com o Carlos Bolsonaro, o Mário Frias, o Polon estava lá. Então, Polon, eu começo te agradecendo a tua disposição em lutar pelo Brasil, em caminhar pela anistia, lutar pela anistia. Seja bem-vindo ao Ouro Verde, Polon. Muito obrigado, Pitori. Eu fico lisonjeado, vindo de uma pessoa da sua envergadura, realmente é muito importante. Obrigado pelo espaço, eu vou direto ao assunto. Talvez nós estejamos diante do maior crime realizado dentro dessa casa. E olha que não foram poucos, infelizmente. E faço isso na defesa justamente do Estado de Direito e da reputação e do prestígio que essa casa deveria ter. O que houve? Eu fiz um discurso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em agosto, numa manifestação pela anistia, onde eu, de forma incisiva, muito incisiva, cobrei do presidente Hugo Mota que pautasse a anistia. Pois muito bem. Posteriormente, nós fizemos, assim que retornou aos trabalhos, um ato de ocupação da mesa, com todos os deputados, mais de 70 deputados. Eu acho que quase toda a oposição estava lá. E, embora todos tenham feito a exata mesma coisa, se revezando nas cadeiras, fazendo tudo, e assim que foi feito um acordo, eu e o Marcel, que estávamos sentados ali, saímos imediatamente. Não foi feito nenhum ato diferente do que os outros colegas fizeram. Apenas eu, Marcel e Zé Trovão fomos representados com pedido de suspensão do mandato. E, além disso, foi proposto um outro processo contra mim por conta de um discurso que eu fiz a mais de 1.000 quilômetros daqui, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, criminalizando a fala de um parlamentar contra o que diz o artigo 53. Isso já é grave. Só que desde então, a gente vem escutando na casa, por líderes, por colegas parlamentares, que o foco é perseguir o Zé, porque ele é combativo, o Marcel, porque é combativo, e a mim, porque sou combativo, e havia, supostamente, e digo supostamente porque isso tem que ser apurado, direcionamento pessoal, um ato de vingança direcionado contra mim nesses dois processos. Eu achei a informação absurda, alguns até foram além, e eu não sei se é real, e digo isso supostamente para me resguardar juridicamente, eu sou advogado há mais de 20 anos, que seria um intento pessoal do próprio presidente da casa, o senhor Hugo Mota. Eu não sei se isso é verdade, porque se for, é um extremo absurdo. Eu ontem vi um vídeo onde um parlamentar dentro do plenário xingou de uma palavra muito pesada o presidente Arthur Lira, e ele sorriu. Eu tenho minhas diferenças com o presidente Arthur Lira, com vários parlamentares, mas você vê a grandeza do homem quando ele vê que isso é uma banalidade, e simplesmente desconsiderou. E aí começou o processo de ética, de maneira muito atabalhoada, onde nós estávamos nos defendendo como se efetivamente fosse um processo. De cara, eu elenquei 8 testemunhas, sendo que uma era Eduardo Bolsonaro, para expressar as consequências internacionais de você suspender um parlamentar porque ele falou, e mais um deputado, Coronel Meira, para dizer o que acontecia ali, porque ele preside a subcomissão dos abusos do Rio de Janeiro, e também 6 advogados das vítimas do Rio de Janeiro, de associações e vítimas. Por quê, Pitório? Pelo seguinte, eu, durante todo o meu mandato, nunca faltei o respeito com ninguém, sequer levantei a voz, meus embates são sempre técnicos, eu não desumanizo meu adversário, eu discordo das questões ideológicas e minhas posições conservadoras muito firmes,
E nunca faltei com respeito, nunca faltei com decoro. Agora, desde a primeira semana que essas pessoas foram presas, eu estive na Papuda, fui proibido de entrar, e junto com o Dr. Felipe, que faleceu esse ano, eu entrei como advogado, na Papuda e na Colmeia. Eu vi as atrocidades nos dois, torturas, abusos, de pessoas inocentes que não fizeram nada, alguns até que nem ali estavam. Tem uma entrevista do Alexandre de Moraes que ele fala textualmente que eles respondem o crime por estar ali. Não existe crime de estar ali. Pois bem, eu dei suporte para essas pessoas, ajudei com advogados, muitos foram despejados num canto aqui de Brasília quando foram libertados, sem conhecer a cidade, com 24 horas para se apresentar na delegacia de sua cidade, o pessoal do meu estado, eu busquei lá, os recebi na minha casa, comi com eles, alguns usaram minhas roupas, estão com as roupas até hoje, porque eu falei, é vexatório você ir embora com o uniforme presidiário. Fiz tudo isso ao longo de todos esses anos, sem nunca ter divulgado. Nem minha esposa sabia. Isso veio a público porque o Dr. Felipe viu uma injustiça, que um órgão de imprensa do meu estado estava de maneira falsa, dizendo que eu era contra a anistia, e aí ele fez um vídeo, isso se tornou público, e outros advogados se manifestaram depois. E o foco da minha defesa era quase que exclusivamente, Vitória, dizer o seguinte, que todos conhecem a minha postura ordeira, mas nenhum homem em sã consciência suportaria conhecer essas pessoas, ter amigos presos. Poderia ser meu pai, poderia ser meus irmãos, poderia ser minha esposa, poderia ser meus filhos. Esse grau de atrocidade, você com a responsabilidade de defendê-los, de libertá-los e aguentar tanto tempo. A minha manifestação em Campo Grande, mais do que um discurso, foi um desabafo de quem não aguenta mais. E aí, olha que coincidência, marcaram a reunião do começo do julgamento o dia que foi apresentado o texto. Nem eu, nem o Marcelo, nem o Zé conseguimos ter acesso para poder discutir com os parlamentares. E eu mesmo ali na audiência, analisei o texto, apontei problemas do texto, só que eu tive que fazer por WhatsApp, não consegui fazer o mínimo de articulação para sanar algumas irregularidades. E a gente sabe que não existe coincidência aqui nessa casa. Pois muito bem, todas as minhas testemunhas foram indeferidas, só ficou o Coronel Meiro, que praticamente inviabilizou minha defesa. Deixaram eu chamar mais 2 deputados, o Alfredo Gaspar que falou, o Messias Donato, e tive a minha defesa completamente prejudicada. Agora veja a gravidade do fato. Nunca, eu sou membro do Conselho de Ética desde o começo do meu mandato, nunca foi convocada uma instrução seguida um dia do outro, e nunca, jamais foi convocada uma instrução para quinta-feira, e nunca, jamais foi convocada para sexta-feira. E a gente ouviu os boatos que se queria que nós fôssemos punidos ainda esse ano. Ou seja, como se já houvesse prejulgado o fato. E eu conduzi o processo sempre fazendo a defesa e apontando os abusos do 8 de janeiro. Só que ontem, embora a gente escute no corredor esse absurdo de que há uma intenção pessoal, eu não quis acreditar nisso, porque é muito absurdo, muito absurdo. Eu falei com o deputado do PSOL, o Chico Alencar, que é o meu maior adversário no Conselho de Ética. A gente debate calorosamente, sempre, sem faltar com respeito. E ele ficou impressionado com o jeito que está sendo conduzido os trabalhos. E ontem, o deputado Zucco, como testemunha, disse que o que está acontecendo aqui é por causa daquele meu discurso, e é uma perseguição pessoal. Eu não lembro ao certo as palavras, mas ele disse, não apontando quem foi. Então, supostamente, há um crime acontecendo, a gente tem o direito de apurar, e encerrou-se a reunião e ninguém conseguiu sequer inquirir o Zucco a respeito, para verificar isso aí. Parece que ele vai falar de forma remota, mas isso não é a mesma coisa de você falar pessoalmente. Mas o fato é o seguinte, são várias situações atípicas. Para o senhor ter uma ideia agora, o advogado do Marcel, que é o Dr. Jeffrey Chiquini, só poderia chegar às 2 da tarde. Nós pedimos intervalo para o almoço, eles se recusaram a dar um intervalo para o almoço. Então, a sucessão de atos inéditos que estão acontecendo, que dão indícios de que realmente algo de estranho está acontecendo. E se realmente for isso que estiver acontecendo, o uso institucional da estrutura da casa para perseguição pessoal, veja que eu não afirmo, eu digo supostamente, mas isso tem que ser levantado, isso é um escândalo. Isso é escandaloso. Eu confesso que não quis acreditar. E a partir do momento que o Zucco falou,
Eu não me defendo, eu falei textualmente, eu não me defendo mais do processo, porque não há processo. É um ato de exceção, é um ato de perseguição aos moldes do que o Supremo está fazendo. E aí eu digo e deixo bem claro, já marcaram para a semana que vem o outro processo que dificulta a minha defesa, e mais que isso, sequer o tempo para o almoço não nos permitiram. Então há indício de que tem algo muito estranho acontecendo nessa casa. Polon, eu compreendo e algumas dúvidas vão surgindo. Primeiro, entendo que, caso ele tenha se sentido ofendido na sua honra, ele poderia ter movido um processo contra você na justiça comum, não te perseguir aí, não tentar acabar com o teu mandato aí, né? Enfim, mas na condição de presidente da Câmara e você na condição de deputado federal, o artigo 53 tem que ser respeitado. Essa tua fala aconteceu no dia 3 de agosto, um domingo que o Brasil se movimentou pela liberdade do presidente Bolsonaro, que estava vivendo já com a tornozeleira e no dia seguinte foi preso domiciliarmente. Então a sequência dos fatos é exatamente essa. Então a gente tem essa questão, se ele quisesse tratar na justiça comum, ele poderia, né? Se sentiu invadido da honra ferida, que fizesse dessa forma. E não perseguindo o parlamentar, porque se ele está na condição de presidente da Câmara, não se aplica, né, essa situação em função do 53. Tem esse ponto. Dessa maneira atabalhoada, é porque a gente já sabe que deve ter um resultado que ele quer cravar. Só que ele, para cravar o resultado, Polon, e aí a minha pergunta, ele vai ter que combinar com os teus pares. Isso tem algum trato, tem algum acordo, tem alguma emenda, tem algum cargo? O que está sendo acordado para te colocar nesse óleo quente, Polon? Olha, Petróleo, eu confesso a você que eu não tenho como saber, mas a gente vê que existem indícios de que alguma coisa estranha está acontecendo. O normal seria os atos da comissão acabarem na quarta-feira. Eu repito, embora o regimento permita, nunca, eu sou membro dessa comissão desde o começo do meu mandato, nunca foi estendido para uma quinta-feira e eles vão estender para sexta. Há o boato que o relator já vai ser apresentado na segunda, não sei se vai se confirmar, mas isso é um absurdo. Eles têm como prazo regimental até 12 de fevereiro para conduzir essa instrução. Nós tivemos testemunhas prejudicadas que não puderam comparecer, advogados que não puderam comparecer. Para você entender o grau de absurdo do que a gente está vivendo, ontem, eu fazendo uma defesa da Carla na tribuna, eu tinha 3 minutos. Encerrado meus 3 minutos, é praxe dessa casa você pedir 30 segundos para concluir o seu raciocínio. Faltando 10 segundos para acabar, eu pedi os 30 segundos para o presidente, reiterei. Ele simplesmente me ignorou e virou o rosto. O que é um indício forte de que alguma coisa estranha está acontecendo. Ontem, um colega que conversa bem com ele disse para mim que tentou contemporizar, porque o burburinho de que esse absurdo supostamente está acontecendo, veja o grau do absurdo. Até agora não quero acreditar que isso possa ser real. Disse assim, Polon, a situação é a seguinte, ele quer te humilhar, ele quer que você vá lá, tente se desculpar para ele te humilhar, e ainda assim, mesmo depois, você vai ser condenado. Já estão circulando boatos de que nós seremos... foi recomendado 1 mês de suspensão nesse primeiro, no segundo foi me recomendado 3 meses, ou seja, 4 meses fora da minha atividade parlamentar, porque eu fiz um ato de ocupação com praticamente todos os deputados da oposição, fazendo a mesma coisa, e porque eu fiz, repito, um discurso fora dessa casa. Então, tudo que os deputados falarem fora da casa, então agora vai ser feito. E outra coisa, nós somos xingados pela esquerda todo dia, aqui dentro, e não acontece nada. O Quaquá deu um tapa no rosto do Messias Donato dentro do plenário, não aconteceu nada. O Jean Willis cuspiu no Jair Bolsonaro, o Jean Willis cuspiu no Eduardo Bolsonaro, o Glauber bateu num cidadão aqui dentro. Uma funcionária da esquerda furou a mão do Coronel Meira dentro dessa casa e nada aconteceu. Ontem, o Glauber ocupando. Peraí. Tá tudo certo, Polon. Tá tudo ok. Tá aqui? Tá tudo ok. O Glauber, me ligaram aqui, desculpa. Não, sem problemas. Opa, acho que agora... Polon?
Então agora ele atendeu a ligação que estava chegando. O que eu acho estranho é... Vai voltar. Eu gostaria de perguntar para o deputado o porquê tinham 70 deputados e por que só os 3? É óbvio que nós não queremos nenhum, né? Até porque o PT cansou de ocupar mesa, de dormir... Quebrar a mesa, computador, lembra do Paquá? Microfone. Tapa na cara. Sim. Enfim, o PT pintou e bordou lá. Agora, o porquê? Porque quando você pega todos que estavam lá, enfraquece a denúncia deles. Porque como é que vai dar 4 meses para 70 deputados de oposição? Não tem como, né? Tem que parar o Congresso numa dessa. Apesar que eu não duvido mais de nada. Agora, escolher 3 deputados ali... Voltou. Polon, Eduardo Borgo é vereador em Bauru, é nosso comentarista Auriverde. Borgo, tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo. Deputado, boa tarde. Prazer falar com o senhor. Deputado, eu não estou entendendo. Nós acompanhamos essas manifestações ali legítimas, né? Até porque o Brasil chegou num estado de coisas que não tem muito mais o regimento, lei para nós cobrarmos. Então foi uma manifestação legítima. Agora, eu não estou entendendo por que tinham lá dezenas de deputados. Como é que foi feita a escolha? Na denúncia da peça acusatória na Comissão de Ética, tem alguma indicação por que seriam só esses 3 deputados e não o colegiado? Eu estava falando com o Pitolli aqui durante esse intervalo, óbvio que nós não queríamos que fosse ninguém, mas já que eles estão fazendo a denúncia, se fossem todos, né, a tendência é desqualificar a denúncia, porque não vão dar ali 4 meses para 70 deputados de oposição. Então, por que os 3 deputados? Eles explicam o porquê disso? Polon, até me perdoe, chamei de você, não tratei como senhor, me perdoe, viu, Polon? Aqui eu te vejo como um amigo já, até pela admiração e pelo carinho que tem por você. Pois não, Polon? Ô, Pitolli, em relação a isso, eu tenho uma brincadeira que eu falo com todo mundo. Gente, eu não fico deputando por aí. Eu só sou deputado no exercício das minhas atividades. Então, eu fico lisonjeado. Não precisa tratar como senhor, excelência, nada. Eu só sou deputado, na minha concepção, quando eu estou dentro do parlamento, nas comissões. Eu não existe a formalidade e agradeço até o carinho. Mas, respondendo o Borgo, eu fiz essa pergunta, porque é direito do acusado saber qual que é o fato. O Nicolas falou ontem que o Polon estava lá rezando. Eu tenho o hábito de carregar sempre o terço, e eu sempre eu não participo muito de bate-boca e tal, não gosto, sou mais técnico. E aí, sempre quando está acontecendo isso, eu tenho o hábito de rezar o terço. E lá estava uma balbúrdia, eu estava rezando o terço, e essa é a única coisa diferente que eu fiz. Eu rezei o terço. Essa é a única coisa diferente. Perguntei, porque eu tenho o direito de saber, constitucional, de saber do que eu estou sendo acusado. Perguntei pro corregedor, perguntei agora pro relator, perguntei pro presidente, qual que é a diferença? O que a gente fez que os outros não fizeram? E mais, o deputado Sócrates falou, nós estávamos ali cumprindo uma escala. Foi dada uma escala para todos os lugares. Então, vários deputados sentaram nas cadeiras, vários deputados ficaram no lugar do Zé Trovão, vários deputados fizeram tudo. E ele, como todos os deputados que se apresentaram, falaram, nós deveríamos estar nesse processo aqui. Nós fizemos a mesma coisa. Não tem absolutamente nada de diferente do que eles fizeram. Então, existem fortes indícios de pessoalização. Há fortes indícios de pessoalização. Veja, ontem o Glauber ocupou, durante uma sessão, a gente nem sessão não tinha, então o nosso não foi obstrução, porque não existia sessão. Durante uma sessão, ele ocupou, agrediu funcionários, depredou patrimônio, e foi, por ter batido numa pessoa, e ele, na sua defesa, ele disse que não se arrependia, que ele faria pior. Ele não só não foi cassado, como passaram pano disso aí, ou passaram pano, e nós estamos sofrendo isso num cenário que os próprios colegas estão subindo lá e falando, eu deveria estar aqui. O Sócrates falou, eles estavam cumprindo determinação minha, seguindo escala. Então, a gente não consegue nem saber como se defender, porque não nos é dado sequer a oportunidade de saber o fato, porque não tem um fato diferente. Não tem absolutamente nada de diferente nisso aí. E a situação é tão grave, Pitolli, é tão grave, Borgo, que meu advogado, percebendo que ali não existe processo, tá? Um advogado extremamente conceituado no Rio Grande do Sul, um homem de muito valor, e que ali é apenas um teatro de normalidade, que para dar legitimidade a um ato de perseguição, que não há espaço para defesa técnica, ele chamou a OAB, o Conselho Federal, representante do Conselho Federal e do Conselho Seccional do DF, para que o pessoal das prerrogativas acompanhasse o que está acontecendo. Eles vieram, a OAB está aqui, eu sou advogado e infelizmente tenho que criticar avidamente alguns posicionamentos da minha instituição, mas estão aqui os 2 representantes da OAB, houve um indeferimento para chamá-los, nós chamamos assim, eles vieram,
E quando ele viu que continuava esse nível de absurdo, para não participar dessa situação que aparenta ser simplesmente uma simulação, se for verdade o que o deputado Zucco falou, e nós temos que apurar se for verdade o que ele falou, ele renunciou à minha defesa e eu elogiei pela coragem, porque realmente, o que adianta nós continuarmos nas nossas atividades? Eu costumo fazer uma crítica recorrente no plenário, dizendo, olha, ao que parece, a única função do parlamento hoje é manter o teatro da normalidade, é a gente fingir que é uma democracia. A gente vem aqui, vota, faz de conta que a pauta é dos parlamentares, faz de conta que o entendimento é nosso, mas a gente sabe que só se vota aqui o que o Supremo deixa, ou que o governo manda, alguns até dizem que supostamente compra, né? Então, cadê a democracia? A gente só vai ficar aqui de forma figurativa. E olha, houve o compromisso do Hugo Mota de pautar anistia na sua eleição. Nós votamos nele por causa disso e sofremos um desgaste muito duro na nossa base eleitoral por causa disso. Mas pagamos esse desgaste para libertar essas pessoas. Depois ele se comprometeu de novo com o sócio, mais uma vez não cumpriu. Depois disse que nós precisávamos escolher assinaturas de urgência, são 257, nós escolhemos 311, mais uma vez ele não cumpriu. Disse que seria para o final do semestre, não cumpriu, aí voltamos, houve a ocupação foi pacífica, ordeira, e mais uma vez ele não cumpriu, e agora, fechando o ciclo, pauta-se uma dosimetria, que não é o que havia sido acordado, muito longe disso, e eu fiquei bastante frustrado, embora eu tenha votado favorável, porque nós queremos essas pessoas nas suas casas. Vitório, não houve nem processo contra essas pessoas, não existiu processo, é tudo nulo. A anistia não era o máximo que a gente queria, o mínimo necessário para reparar essa injustiça. Agora, é inadmissível mantê-los como condenados. Então não há sequer um fato, Borgo. Não há um fato que diferencie isso. Não há um elemento que diferencie isso. É algo, a diferença de atuação dos parlamentares no dia, é algo extremamente chocante, eu diria a você. Chocante. Polon, quero colocar a Auriverde à sua disposição, até para a gente contar os próximos capítulos disso e da publicidade. Porque a gente precisa contar. Não sei se você tem esse espaço, né, em algum outro lugar para contar dessa forma, mas a Auriverde está à sua disposição. Mesmo porque o silêncio não vai nos ajudar nessa hora. É gritar mesmo e mostrar o tamanho do absurdo que a gente está vivendo diante de uma perseguição pessoal, nitidamente pessoal, imposta pelo presidente da Câmara, que tanto já nos traiu, né, que é o deputado Hugo Mota. Pode contar conosco, viu, Polon? Vitório, eu quero te agradecer imensamente, reiterar o meu respeito e admiração. Quero direcionar um agradecimento à vereadora Tatiane, também muito combatente. A Tatiane, ela respondeu por 6 processos, motivo algum, simplesmente por ser de direita, só. E aqui, só para fechar, Vitório, a esquerda já fez atos similares por 7 vezes, nunca aconteceu nada. Foi a primeira vez que a direita fez isso. Foi a primeira vez. Não há previsão legal de pena para esse tipo de conduta. Tanto que a Casa votou um projeto de urgência para alteração do regimento, tá? Urgência para alteração do regimento, para incluir isso aí como uma infração ético-disciplinar. Ou seja, não existe nada que puna o que foi feito. E aí eles perceberam que quando botaram para votar isso, escrachava que estavam desobedecendo o princípio da legalidade, porque não há pena sem lei anterior que a define. E tanto que não votaram mérito até hoje. Não votaram mérito até hoje. E aí nós fazemos algo, o presidente chega de maneira sorridente, tranquila, ocupa o seu lugar, tão logo falam para a gente levantar, a gente levanta, a gente não impôs nenhum constrangimento, ficamos eu e o Marcel por último ali, e assim, de maneira atabalhoada, faz essa proposição desses 2 processos. Eu, sinceramente, não quero acreditar que seja algo personalístico, seja algo pessoal. E quero registrar uma coisa, Vitório. Eu fiquei muito envergonhado hoje com uma manifestação de um colega parlamentar de extrema esquerda, o deputado Chico Alencar, que me disse o seguinte: você sabe por que nós livramos o Glauber? Porque nós somos um corpo só. Ontem o plenário estava lotado até o final. Todos os atos de julgamento do Glauber
os plenários, seja os pequenos principal, a casa, estavam lotados de manifestantes e lotados de parlamentares de esquerda. Ontem, na votação no plenário dele, lotado de parlamentar da esquerda. Durante o dia, cedo, acampamentos aqui na frente pelo Glauber, a casa lotada do pessoal pelo Glauber. E aí, quando a gente foi votar o da Carla, dá para ver numa foto ali, acho que tinha 15. Era aniversário, o João, à meia-noite, o filho da Carla, completou 18 anos. E vendo esse processo absurdo. Eu quero registrar a coragem do deputado, acho que é Diego Garcia, do Paraná, o relator do processo da Carla, na CCJ, que com toda a pressão do mundo que ele sofreu, ele enfrentou o Alexandre de Moraes e viu que o processo contra a Carla é absolutamente nulo, não existe absolutamente nenhuma prova que a incrimine, e indicou o relatório para não se cassar o mandato da Carla. E ontem, graças a Deus, nós conseguimos. Graças a Deus. Mas eu tive que ouvir de um deputado da extrema esquerda que eles fazem e nós não fazemos. Ele falou, olhando na minha cara, falou, não existe direito no Brasil. Eu fiquei constrangido. No primeiro dia onde estava eu e o Marcel, se o senhor olhar as imagens, está só, no momento eu, Marcel e o Zé, depois o Zé teve que se ausentar, só eu e o Marcel. E realmente nós temos que aprender a ter esse espírito de corpo, esse espírito de defesa. Hoje ali, alguns colegas estão nos auxiliando na defesa, mas realmente, nós precisamos amadurecer muito como direito, Pitoli. O seu trabalho é fundamental para isso. Não estou fazendo uma crítica direta a nenhum colega, longe de mim. Ontem eu fiz um discurso na subcomissão do Meira, dos abusos do dia 8, destacando a importância da gente parar de ser autofágico, um criticar o outro publicamente, que a gente resolva as nossas diferenças em reservado, porque é importante, no momento de guerra, como nós estamos vivendo, e digo isso, veja o momento que a gente está vivendo, Pitoli. Eu tenho que ressaltar que esse momento de guerra é no sentido figurado, Sim. Porque senão pode ser preso. Sim. O Daniel Silveira foi preso porque fez um vídeo YouTube. Então, num momento tão drástico, a gente tem que pôr as diferenças de lado, tem que se unir, nosso líder está preso. Paulo, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber o soldado que tem do lado, né? Porque também o soldado está lá, dá um tiro no teu pé. Não. Eu concordo veementemente com o senhor. Nós temos que identificar os oportunistas, isso aí faz parte do processo de depuração da direita, mas em situações drásticas, como julgamentos, a cassação do mandato da Carla, tem muita gente que gosta da Carla, tem muita gente que não gosta, mas a gente tem que abraçar. Sim. Na esquerda, com certeza, tem gente ali que se odeia, mas você tem que escutar de um cara da extrema esquerda que eles se juntam. Eu fiquei envergonhado, Vitória. Eu concordo com você, mas nesses momentos de crise, a gente tem que combater o bom combate, sabe? Eu concordo contigo, Paulão. Eu concordo contigo, você tem razão. Eu concordo com você. Meu amigo, obrigado imensamente. O senhor é o primeiro veículo que abre para que dê luz ao que está acontecendo. E vou te dizer, eu só estou tranquilo hoje porque eu tenho a convicção de que da palavra, Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, independente do desfecho. Como disse o Boata, que o relatório já sai segunda-feira, qualquer coisa que aconteça será para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Polon, se você precisar, amanhã falar com a gente, segunda falar com a gente, eu estou te mandando um alô agora aqui no teu zap, para você contar comigo. Pitoli, preciso falar, acabou, pronto. Quem está junto, está junto. Obrigado, Pitoli, Deus o abençoe e fico muito feliz de saber que existem homens corajosos aí no nosso país como você, porque você sabe o risco que você corre fazendo o trabalho que você faz, porque se você é oposição numa ditadura e não sofre nenhuma perseguição, você está sendo oposição do jeito errado. Então, hoje, falar a verdade é o único crime que dá cadeia no Brasil. Polon, força e tamo junto. Deus abençoe. Obrigado, amigo. Amém. Marcos Polon.